Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, vocês também que já estão se habituando a nos ouvir. Esse é o podcast Ainda Não Sabemos, e a ideia aqui é conversar e encontrar mais perguntas que respostas. Eu sou Miriane de Toledo Henrique, estou aqui com meu amigo Maurício Micheletti. No episódio passado, a gente conversou um pouco sobre o que é ser bem-sucedido e hoje vamos conversar um pouco mais. O Mal sugeriu que a gente conversasse sobre como. E como eu não sei, Mal. Passa a bola para você. Pois é. Então, essa mania nossa de falar do que a gente não sabe, né? A gente falou tanto no episódio passado de o que é ser bem-sucedido e eu acho que a gente foi tão bem-sucedido de tentar definir o que é ser bem-sucedido, que essa coisa de tipo sair de um lugar, chegar em outro, ter meta, e mesmo que você, enfim, não alcance a meta, mas chegar perto, acho que a gente mandou tão bem nesse negócio, e claro que eu posso estar errado, se você não ouviu, ouve lá, beleza, ouvinte único, vai lá ouvir. E aí, se a gente define o que é ser bem-sucedido, a pergunta que sobra é, beleza, como? Como ser bem-sucedido? E, evidentemente, se eu soubesse, eu não estava aqui falando com vocês, eu estava nas Maldivas, beleza? Então, assim, eu também não sei, mas nós vamos investigar, a gente é bom nisso, né? Eu tenho um palpite aqui, Miriane, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que acionar algumas ferramentas da nossa cachola, e é nisso que você vai me ajudar. Que ferramentas são essas que eu tenho na minha cachola, que de vez em quando eu consigo acessar, e que de vez em quando eu não consigo e eu faço bobagem. Eu vou começar dando um palpite, posso? Claro. Claro, né? Você vai falar bobagem, fala aí, queime seu filme, Maurício. Uma coisa que eu acho, né? Não é verdade. Você estava se elogiando agora há pouco, pessoal, foi um momento raro, no passado e no futuro, né? O Maurício falando como a gente foi bem sucedido, isso nunca acontece. Pessoal, e agora ele já voltou ao modus habitual de funcionamento. Voltei à Vamos minha lá. normalidade. Não, assim, eu gosto de saber quando eu fiz alguma coisa correta, mas eu também gosto de dar uma canelada em mim mesmo, porque daí eu fico esperto. Eu acho o seguinte, me ajuda com esse negócio aí, você que é a doutora da cachola. As pessoas, elas acham que ser bem-sucedido só tem a ver com grana, beleza? Então, a maioria das pessoas, se fala ser bem-sucedido, a pessoa pensa em tipo grana. E lógico que tem grana na parada, beleza? Tipo, eu sou um pobre bem-sucedido, não é uma boa ideia, né? Eu sou um sem-teto bem-sucedido, puta, é complicado. Então, eu acho que tem umas da grana, e a gente falou no episódio passado desse comportamento de autossabotagem que você até mencionou, né, quando você trabalhava com jogadores compulsivos. E eu acho que assim, uma ferramenta que a gente tem, que a gente precisa aprender a acessar, é essa coisa de controlar um pouco o limite do que a gente quer para a gente. Eu tenho a impressão que pessoas bem-sucedidas têm uma certa clareza do que dá para fazer num determinado momento. Eu tenho esse palpite. Eu não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. O meu embasamento em psicologia, pessoal, não é que ele é zero, ele é negativo, entendeu? Porque eu sou um palpiteiro. Então, assim, eu não sei nada dessas coisas, mas eu tenho a impressão que, assim, tem a ver com a pessoa ter uma certa autoconhecimento suficiente para entender os limites do momento que ela está vivendo e o que dá para fazer com aquilo. Faz algum sentido essa tese minha? Mal, sabe o que é interessante? Quando a gente já falou disso aqui, você já falou disso aqui, de como você funciona, de como você pensa, né? Que você fala, ser bem-sucedido tem a ver com grana. Você pensa no geral. Sim. E quando você começa a me fazer uma pergunta no geral, vou te contar aqui, eu fico perdida, porque eu fico, nossa, não sei. E eu sinto que qualquer coisa que eu falar, depois eu vou pensar melhor, porque eu vou olhar por um outro aspecto e eu vou me contradizer. Eu vou depois lembrar de uma outra situação, lembrar de um... Eu não sei, assim, você
essa questão do dinheiro, por exemplo, eu acho que ela é importante mesmo, porque o dinheiro representa um reconhecimento do outro, né, de que o que você fez ou o que você faz é valioso, é um reconhecimento social, né, o dinheiro. Mas você fez várias perguntas em uma só, vamos lá, vamos destrincha para mim. Tá. Então, me ajuda, né? Estou te pedindo ajuda aqui na minha dificuldade. Beleza. Eu sou muito melhor em atrapalhar do que em ajudar, mas eu vou tentar. Beleza. Então, a grana é um token, é um símbolo ali de, né? É um bom indicador, é um placar do jogo, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: tem alguma característica ou algum, sei lá, é que eu não sei nem o termo certo para usar, tá, mas assim, tem algum viés do nosso cérebro, alguma característica do nosso cérebro que permite que algumas pessoas tenham mais clareza sobre o seu próprio comportamento? Ou isso é uma coisa que não existe? Porque a minha tese é: pessoas bem-sucedidas têm um bom palpite sobre o que elas são capazes de fazer num determinado momento. Pessoas mal-sucedidas, elas às vezes vão longe demais ou não vão longe o suficiente. Elas ou têm medo ou elas exageram. Elas ou são temerárias ou... Entendeu? E aí tem um tipo de gente que parece que é sempre um pouco mais consciente, que está mais equilibrada, que tem um certo pé no chão ali, que sabe o que fazer. Isso é uma característica de algum tipo de personalidade? Isso é uma coisa que dá para a gente aprender? Isso é uma coisa, ou eu estou falando uma grande merda e não faz nenhum sentido isso que eu estou falando, que é o mais provável, o ouvinte único, é o mais provável, beleza? Aliás, a Miriane falou um troço que eu preciso falar aqui. Ela falou, eu vou acabar me contradizendo. Eu só me contradigo, beleza? Então, assim, se você pegar um podcast e depois editar as minhas falas, você vai ver que eu falei tudo o contrário. Vamos aí. Então, eu não sei, mas eu não sei pensar desse jeito, né? Quando você falou, vamos conversar mais sobre ser bem-sucedido, vamos conversar em como, né? Eu me lembrei de uma pessoa que eu conheço, bem-sucedida, e mandei uma mensagem para ela. É uma amiga que eu tenho que mora na Romênia. Ela esteve no Brasil. Ela estudou na INSEAD, que é uma puta universidade. Eu nem sei direito o que ela estudou lá, mas eu sei que ela foi convidada pela McKinsey a trabalhar aqui. E ela veio trabalhar aqui e falei, ela vai ter essas respostas. Na verdade, eu fico sondando, eu fico perguntando para as pessoas, querendo que elas joguem sementes assim na minha cabeça para eu poder pensar. E eu perguntei para ela o que ela achava que era ser bem-sucedida, que aliás ela fez uma resposta muito parecida com a que eu dei no episódio passado, que não adianta você estar no topo de uma empresa ou ter aberto o seu negócio que está indo bem e você está infeliz, está com uma vida desequilibrada, está com seus relacionamentos detonados. E isso também eu disse na vez passada e eu mesmo posso me contradizer, porque outro dia eu estava assistindo um documentário chamado Untold, e era um episódio sobre um tenista, Marty Fish. E o cara muito bem sucedido, foi o número 1 do mundo, ganhou não sei o que mais e tal, e como emocionalmente ele era detonado, inclusive ele era detonado pelo treinamento que ele passou, né? A gente viu isso nessas Olimpíadas também, com aquela ginasta que agora não me lembro o nome, enfim, né? Que são pessoas de alta performance e que são ferradas, né, para dizer assim de uma maneira clara, pelo próprio desempenho, ou aquilo que ela precisa fazer para performar bem, né? Eu falei, mas o que uma pessoa precisa para ser bem-sucedida? E ela deu uma resposta que eu fiquei lisonjeada, porque ela falou, eu acho que a pessoa precisa fazer terapia. Porque ela precisa se conhecer, ela precisa saber quem ela é, saber as próprias metas, ter boa percepção da realidade e dela mesma, né? Mas te ouvindo falar, eu também fiquei pensando que tem um fator importante, mas tem 2 tipos. E eu sempre vou para a família, né? Eu acabo sempre pensando, o Édipo para mim está sempre lá.
você tem pessoas que têm pais que confiam muito nelas, né? Crianças que, não, você é capaz, toma, você tem meu apoio, se você fracassar não tem problema, levanta, dá a volta por cima, seguimos. Não massacro a criança com as minhas expectativas, nem fico dizendo que ela é uma porcaria porque ela não conseguiu tal coisa, isso ajuda muito depois, né? Mas você também tem a situação contrária de pessoas que querem provar para os pais que tanto a humilharam, que tanto fizeram, que tanto erraram, que não, né? Que ele é bom, que ele é capaz, e daí ele, cara, renasce das cinzas e vai dar o melhor de si e encontra seu próprio caminho também. E eu também fiquei pensando, veja que eu estou abrindo várias portas, aí não sei para onde a gente vai, pessoal, esse roteiro aqui, se tiver um roteirista, por favor, entre em contato com a gente. De preferência, é um bem-sucedido, beleza? Um bem-sucedido. Que é a nossa necessidade de ser bem-sucedido, e às vezes o quanto a gente sofre, porque eu vejo isso muitas vezes, né? Como é difícil a gente ser comum, porque um pouco do bem-sucedido tem a ver com eu me dei melhor que, né? Eu fui mais longe, né? O outro vai me olhar com admiração e não necessariamente vai atrair admiração, às vezes traz ódio, ressentimento, inveja, tudo mais, mas que eu penso que tem a ver com essa necessidade em se destacar, né? E o Instagram, você vê onde o Instagram pega, gente. Lá eu posso mostrar, mesmo que seja falso. Lá eu consigo fazer parecer que eu sou bem-sucedida, né? Aqui eu posso... Falei, pessoal, mandei mensagem para o Maurício fez a descrição lá, psicanalista bem-sucedida, com consultório cheio, não sei o que mais, e tem momentos assim, né? Agora, eu não sei se o ano que vem meu consultório vai estar cheio. E eu não sei se eu vou estar me sentindo bem-sucedida em julho de 2023. Eu não sei, né? São carreiras e carreiras também. Te vira com então, tudo isso. Vamos lá. Onde você vai? Eu sou o criador de bullets de PowerPoint aqui. Eu sou o que tenta criar um PowerPoint depois disso aqui. O que você está me dizendo é o seguinte, e é até engraçado, né? Tipo, você fala assim, né? Tipo, eu sempre generalizo, tipo, qual é a verdade absoluta sobre a natureza humana? Minhas perguntas são sempre meio assim, né? Qual é a verdade absoluta sobre a natureza humana? E aí você sempre responde assim, tem uma pessoa... É muito massa, entendeu? Tipo, eu tenho uma amiga romena, tipo, já é errado, entendeu? Tipo, Romênia, porra, manda um abraço para sua amiga romena, fala que, sei lá, entendeu? A Romênia, para mim, e eu sei o quanto isso que eu vou falar é estupidamente errado, mas é só porque é engraçado, porque também eu sei que tem um ouvinte que pensou uma coisa. A Romênia eu sempre lembro do Conde Drácula, por algum motivo, eu nem sei se é lá, mas sabe assim, aquela coisa. Ele é lá, né? Então, pois é, eu lembro disso. Então, o Conde Drácula, por exemplo, um cara bem sucedido, entrou para a história, entendeu? Virou até vampiro depois, tal. A gente até inventa umas mentiras dele. Mas assim, o que você está me dizendo, me parece que é o seguinte: de onde vem o desejo de se sobressair, é difícil de apontar o dedo. Porque pode ser que venha de um lar que permitiu que você, enfim, regasse todas as suas possibilidades, e enfim, fosse bem nutrido. Essa é uma possibilidade, mas o oposto também acontece. Tipo, a vida miserável também às vezes te empurra para o quer saber, eu vou virar essa mesa e vou fazer esse negócio do jeito que eu quero. Então, assim, de qualquer maneira, se é difícil apontar o dedo de onde vem, é legal a gente pensar, e aí eu acho que a sua amiga romena contribuiu muito, né, que é assim, de repente ser bem-sucedido não é ser aquela pessoa que é uma em 1 milhão, é ser aquela pessoa que é uma em 100, ou uma em 10, é tipo, puta, na média as pessoas, né, tipo, a gente consegue tirar uma média da humanidade, de vida, né, você consegue passar uma régua, é claro que ela é falsa, porque toda média é falsa, né, mas assim, não precisa querer ser aquela pessoa
E acho que, né, talvez seja um pouco essa ilusão que o Instagram, por exemplo, provoca nas pessoas. Tipo, eu quero parecer que a minha vida é maravilhosa. Cara, a sua vida não precisa ser maravilhosa, até porque a da maioria das pessoas não é. É assim, puta, se você conseguir evidenciar para sua família e para os seus amigos que você está bem, perceba que é muito diferente de vou postar uma foto para status, para fingir que eu tenho o que eu não tenho, ou que eu sou o que eu não sou. Tipo, cara, eu tô bem, tá tudo bem, eu consigo ter um final de semana agradável, eu consigo comer uma coisa gostosa de vez em quando, tipo, ali onde eu tô inserido, naquele recorte da realidade onde eu tô inserido, eu estou conseguindo criar uma vida relativamente boa. Talvez esse seja um pequeno indicador de ser bem-sucedido, né? Então, assim, ser bem-sucedido é ficar rico? Não. Sair de um lugar e ir para outro. Eu tinha uma situação, eu fui para uma situação um pouco melhor. Eu sou o melhor do mundo em alguma coisa? Não, porque tem, tipo, 1000 pessoas no mundo que são as melhores do mundo em alguma coisa, né? Tipo, e mesmo assim é temporário, sei lá, o Usain Bolt, né? Esses caras, Ayrton Senna, beleza, eles são o ponto fora da curva, eles são o ponto absoluto fora da curva. E provavelmente tem muito mais sorte e coincidências nessas histórias do que a gente imagina. E mesmo genética, né? Você fala, puta, pega um jogador de basquete, pega o Michael Jordan. Se o cara nasce com DNA que faz ele ter 2 metros de altura e a mão do cara ter 80 centímetros, puta, entendeu? Você queria que ele fosse o quê? Urologista? Uma mão Não dá. A sorte, inclusive, na data de nascimento, né? Eu estava ouvindo outro dia uma pessoa falando sobre os atletas de futebol americano, se não me engano, e tem os campeonatos em que os olheiros vão observar as crianças e vão ver as que melhor se destacam. E quando você pega, tem a ver com o corte da data. A maioria dos atletas que vão se tornar profissionais nasceram até março, de janeiro a março. Por quê? Porque quando eram catatais, isso fazia muita diferença. O cara que tinha nascido em dezembro tinha menos maturidade corporal. Então, se, né, o campeonato fosse dividido de julho a junho do ano seguinte, já teria mudado toda a sorte dessa molecada que nasceu no segundo semestre. Né? Então, tem esse fator. Agora, algo importante que a gente também conversou na vez passada tem a ver com a persistência, e a persistência também tem a ver com a paciência. Que as coisas não são rápidas e que demoram, e que a gente fracassa ao longo do caminho, e que o fracasso ao longo do caminho ensina muito. Quer dizer, você poder aprender com a sua própria experiência. Uma vez uma mulher estava me contando que os filhos dela se formaram, gêmeos, um é arquiteto e o outro eu acho que é engenheiro, de forma que eles fazem parceria, né? E a família achou por bem dar uma grana de presente de formatura para esses dois. E o que eles resolveram fazer com esse dinheiro foi abrir uma empresa deles, né? Que eles abriram. Eles abriram a empresa, tocaram a empresa, fizeram algumas coisas, o negócio deu errado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Um ano depois a empresa não deu certo, quebrou. E eles decidiram, então, fechar a empresa, né? E ela falou, as pessoas iam para mim, puxa, que pena que a empresa não deu certo, seus filhos, né, quebraram, agora não sei o que e tal. E ela, não, assim, é o melhor MBA que eles poderiam ter feito. Eles tiveram a experiência de abrir a empresa, de saber como faz isso, de saber o negócio, de saber o que deu certo, saber o que não deu, de fechar uma empresa. Eles aprenderam muito, foi uma coisa riquíssima. Agora, que visão dessa pessoa, dessa mãe, que provavelmente contou isso para os meninos também, que não foi, nossa, você pegou o dinheiro que a gente deu para vocês, e olha o que vocês fizeram, agora... Não, ela valorizou a experiência deles e pôde olhar para esse fracasso como etapa do sucesso. Isso é uma coisa linda, né? Se todo mundo pudesse ter contato com pessoas que enxergam o mundo dessa forma, seria mais fácil, porque você pode quebrar e ser humilhado, pode ser humilhado pelos seus colegas, pelos seus familiares, e isso pode ser muito desmotivante, né? A pessoa pode não aguentar um primeiro fracasso, um segundo fracasso. Então, você ter confiança em você mesmo, persistência, e entender que não é a experiência que eu tenho, mas o que eu tiro dela, o que eu aprendo com ela, o que eu faço, né? A história do
do fazer da limonada, do limão à limonada, aquela história, né? Que é como é que eu faço um bom negócio de um mau negócio. Resiliência, né? Eu acho que tem um monte de dica boa aí, sabe, na sua fala. Eu fui te escutando e eu estava anotando aqui até algumas coisas para não perder. Então, bom, a gente é maluco o suficiente para fazer uma conversa sobre a definição de o que é ser bem-sucedido, e a gente é mais maluco ainda de resolver, fazer uma conversa de tentar descobrir como ser bem-sucedido. Beleza? É claro que, né, eu acho que é bom pôr um disclaimer aqui. Né, tipo, um disclaimer. E você dizendo... Não, é só para avisar, tipo, isto não é para ser seguido à risca, beleza? O que quer que a gente decida que a gente encontrou aqui, não acredite, porque provavelmente é só um pedaço da história. Ou né, seja responsável pelo que você vai fazer, do que você está ouvindo. Querido ouvinte. Né? Não vem brigar com a gente, é isso que ela está falando, não vem brigar com a gente. Né? Mas, pode brigar, mas não tem nada a ver. Vai brigar, mas a gente vai falar, né? Foi bobagem, a culpa é sua. Mas, tem aqui, eu acho que tem uns elementos que são muito importantes. O primeiro é o seguinte, né? Tô tentando encontrar aqui pistas nas nossas falas, né? E, bom, como ser bem-sucedido? Primeira coisa, me parece, vai me corrigindo aí, me parece que a gente tem que reconhecer o papel do acaso na nossa vida. O exemplo do esporte aí, do atleta, de ter nascido na data correta, é um bom exemplo, né? Vai ter gente que vai estar na sua frente por talento, por mérito, e vai ter gente que nasceu na data certa, ou que nasceu na cidade certa, ou que nasceu com o pai trabalhando na empresa certa. Sempre vai ter alguém que tem um acaso ali. A história do Bill Gates, né? O Bill Gates estudou numa escola que tinha um computador, sei lá, tipo, tinham 3 computadores no estado que ele nasceu, e ele estava na escola que tinha um computador. Né? Mudou tudo. E ele não escolheu inclusive a nossa estar vida ali por causa daquilo, né? Tipo, aquilo é um acaso, óbvio. Isso tira o mérito do Bill Gates de ter aproveitado aquilo? Claro que não, mas é um acaso, né? Então, assim, acho que é um bom construtor de humildade de processo, né? Essa coisa de, bom, tem acasos que, entendeu, que vão acontecer e que vão me pôr um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, só que tem para todo mundo, né? Então, assim, talvez a desculpa do azar tenha que ser jogada fora. Tipo, puta, por que você não deu certo? Porque eu dei azar. Não, puta, todo mundo dá azar e todo mundo dá sorte. Todo mundo, as coisas acontecem, né? Então é meio que o que você faz com isso. Então me parece assim, tipo, admita que a sua história pessoal, ela não é tão linear quanto você gosta de contar na mesa do bar. Ela tem um monte de caroço no meio, coisas que você não escolheu. E eu vejo que é muito fácil, né? Tipo, é muito fácil, por exemplo, essa coisa do tipo... ouvir de alguém, tipo, fulano, eu sei lá, o cara tá pedindo esmola na rua porque é vagabundo. Cara, você não conhece os acasos da vida dele, né? É muito fácil se colocar numa posição de superioridade, mas você não sabe o acaso da vida dele. Então para com isso, né, e reconhece os seus. A segunda coisa saiba que você vai errar. O fracasso, ele não o fracasso, ele é parte da equação. Ele vai acontecer, as coisas vão dar errado para você. E o que importa é o que você faz com isso. Meio que a história, sabe, do Steven Jobs, sei lá, ele ter sido demitido da Apple. Beleza. O cara funda um negócio que é revolucionário e na altura do campeonato ele é demitido da própria empresa. Entendeu? O que ele faz? Ele monta outra empresa que é espetacular, chama ele de volta para a empresa dele. Tipo, ele fracassou? Fracassou. Se você mandado embora da empresa que você fundou, pensa numa canelada difícil. Mas, entendeu? As coisas acontecem. Então, assim, não é temporário, né? Eu acho que você está colocando uma perspectiva de tempo, né? De que um evento num dado momento não é o ponto final. Parte da caminhada. Receba um abraço, porque era a última palavra da minha listinha aqui, é tempo. Verdade, receba um abraço, entendeu? Porque assim, então, reconhecer que a sorte, não é nem a sorte, o acaso, né, a deusa fortuna, ela tá aí para todo mundo. Então,
puta, vai ter coisa que vai sair do seu controle, beleza. Reconhecer que você vai fracassar eventualmente, mas o fracasso ele não é fim, ele é pedra no caminho, né? Evidentemente, a pedra no caminho, se você tropeça numa pedra e não aprende nada, você merece tropeçar na próxima, beleza? Entendeu? Porque as pessoas, né, como ser bem-sucedido? Aprendendo com cada lição que o universo põe na tua frente. Então, está aberto para ouvir crítica, está aberto para tentar entender onde que as coisas deram errado, buscar Eu vi um menos experimento culpado. interessante. Tem um experimento interessante. Você estava falando disso, de aprender com a experiência, e esse foi um experimento muito marcante na minha vida. Eu pensei em várias coisas, tá? Enquanto você estava falando, pensei numa paciente com quem eu estava conversando ontem. É que eu não posso falar dessas coisas aqui, mas eu vou dar um exemplo paralelo que tem a ver com uma história que eu vi ontem. Mais um experimento, para falar do experimento primeiro, quando eu estava na faculdade, precisava lá de uns créditos, fazer um crédito lá na psicologia, e com o pessoal que estudava terapia cognitivo-comportamental. Eu nem sei o vocabulário, já falei isso aqui, gente, eu falo errado, assim, porque eu não entendo nada disso, não sou especialista, mas era um experimento com ratos sobre desamparo aprendido. E você vai lá, pega um conjuntinho de ratos, não sei se 20, 30, 40 ratos, um número X, um N, e você vai querer que esses ratos aprendam alguma coisa, né? Por exemplo, você pega uns ratos e você deixa esses ratos com sede e vai pesando o rato para ver o quanto que ele está com sede, quanto que ele está desidratado, né? Você tem que manter o rato com sedinha, vivo e bem, para você colocar ele numa gaiolinha. Nessa gaiolinha vai ter uma barrinha que, se ele apertar, vem uma gota de água. Então você põe o rato lá e vê quanto tempo ele demora para aprender que, se ele apertar aquela barra, ele recebe uma gota de água, e quando ele descobre, ele aperta essa barra várias vezes e bebe a aguinha dele e tá tudo certo. Você fez isso, mediu, tá lindo. Aí você pega outros ratos, N igual, deixa com sede. Não, antes de deixar com sede, você coloca esses ratos numa caixinha que tem um desconforto, tem um choquinho que esses caras tomam, assim. Só que numa das caixas, o rato que está tomando esse choquinho começa, e aí ele toma o choquinho, ele se mexe lá, ele esbarra numa coisa e desliga o choque. Então, toda vez que ele encosta lá, desliga o choque, logo ele aprende isso e começa o choque, ele pluf, vai lá e desliga o choque. Na gaiolinha de baixo, pareada, tem um ratinho que também toma choque. Só que nessa gaiolinha dele, nada que ele faça vai parar o choque. Nada. Não, ele não tem um dispositivo para desligar, mas para você poder comparar esses ratos, sempre que o de cima para o choque, o outro para o choque também, que é para eles tomarem a mesma quantidade de choque. Então, esses ratos passam por uma experiência aversiva na mesma medida. E depois você põe esses ratos com sede na história da água. Olha que coisa impressionante. O rato que tomava choque e que tinha uma atuação no mundo, que ele podia fazer algo que parava o choque, esse rato aprendia que a barra liberava a água. O rato, que não importava o que ele fizesse na caixa, ele era sujeito de uma realidade que ele não controlava e que ele não tinha poder de ação, esse rato não aprendia. Ou demorava muito mais, aprendia menos, ele não estabelecia. Por quê? Ele não acreditava, ele não percebia que as ações dele no mundo iam trazer resultados para ele. Então, quando a gente fala assim, é porque você falou isso, né, cara? Você tem que aprender com a experiência, mas tem pessoas que cresceram em situações de desamparo aprendido. Tem pessoas que por muito tempo ficaram no mundo em que tanto fazia se tirava nota boa ou nota ruim, o pai não olhava para ele, tanto fazia se ele era simpático ou se ele era antipático, dava ruim do mesmo jeito. E aí essas pessoas, elas têm muito menos confiança na atuação delas no mundo. Um cara desse vai conseguir ter sucesso? Não vai. Não vai. Dificilmente vai. Não vou fazer uma coisa generalista, porque eu não sei, né? Vai que tem uma exceção, mas você vê esses efeitos, e esses estudos, claro, eles são estudos sobre comportamento para pensar sobre quem somos nós. Aí, o assunto que eu estava lembrando antes, né, que tinha a ver com isso do sentimento de não ser bem-sucedido numa coisa. De repente, tem uma pessoa que ela não tem uma paixão, né?
Eu contei aqui para você que muito jovenzinha eu fui fazer análise, descobri a psicanálise, me interessei por isso, eu fui fazer psicologia para ser psicanalista, estava lá, era essa a minha direção. Eu tinha amigas que, claro, elas entraram na faculdade com 17 anos, elas nem sabiam que tinha psicanálise, cognitivo-comportamental e sei lá, eu mais o quê. E um dia uma amiga me disse, ela falou, eu admiro em você, porque você sempre soube o que você quis. Ela não me conheceu antes, né? Teve a época que eu não sabia nada. Mas tem gente que não tem essa paixão, que não tem uma meta, pelo menos não tem uma meta numa profissão, talvez tenha uma meta financeira, eu quero ganhar tanto, eu quero realizar tanto, mas tem gente que não tem isso, eu quero me dar bem nisso, eu quero ser um bom físico, eu quero ser um engenheiro, eu quero construir um prédio, não sei qual. Tem gente que não tem. E daí a pessoa vai realizar isso como? Se ela não tem uma paixão, se ela não tem puta, isso é um troço que eu quero criar. Eu não sei, dá para dizer que essa pessoa não é bem sucedida? Eu fico com essa questão, sabe, do por que é tão importante ser bem sucedida? Por que isso de repente é importante para mim? E é importante para você, né? Por que isso é tão importante para a gente? Eu não sei. Eu acho que, puta, é bom a gente, né, fazer essas coisas conversando, que enquanto eu falo você pensa, enquanto você fala eu penso, né? É incrível. Mas assim, como ser bem-sucedido? Bom, respeite o acaso, entenda que o fracasso está dado, aprenda com as merdas que acontecerem, e entenda que as coisas estão posicionadas no tempo. Tem um tempo, né? As coisas... você pode acabar se sentindo bem-sucedido, mas não necessariamente no prazo que você estipulou para você. E nada impede, inclusive, que você dê passos para trás, no sentido de que, às vezes, eu pus lá uma meta qualquer para mim, financeira, ou de carreira, ou de qualquer coisa, e, né, quando eu encontro a meta, eu dobro a meta, e aí, né, eu estou sempre nessa angústia de avançar, né? Então, às vezes, você está numa fase boa da sua vida, que você não reconhece, e aí, mais para frente, quando chega uma fase ruim, você olha para trás e fala, puta, eu estava bem e estava reclamando. Né? Então, isso acontece. Então, beleza. Então, acho que tem esses componentes aí. Né? Para mim, talvez o principal seja o tempo. As coisas acontecem no tempo. Agora, o que você traz aqui é um buraco um pouco mais embaixo, que é assim, beleza, se você tem o desejo de se sentir bem-sucedido, porque ser bem-sucedido é meio que conjugar o verbo errado, né? Sentir-se bem-sucedido talvez faça mais sentido do que ser bem-sucedido, que, né? Não é um atributo meu, é um atributo do meu sentimento, né? A questão do sucesso. Mas você traz um outro tempero aqui, que é o seguinte, se o ratinho, mesmo tendo a experiência de que às vezes tem choque, às vezes não tem choque, ele percebe que a influência dele para o choque acontecer ou deixar de acontecer é nula, se ele só toma pancada, se ele não tem a referência de em pelo menos uma vez da minha vida quem resolveu o problema do choque fui eu, esse ratinho, ele está tão na posição, e eu vou usar a palavra aqui que obviamente não é a adequada, mas é a que me vem à cabeça, ele é tão vítima que ele fica sem ferramenta. Ele fica sem ferramenta. Então, assim, o como ser bem-sucedido, né, o que é ser bem-sucedido? É avançar de um lugar para outro em direção a alguma coisa que te faça bem, ou que faça sentido para você, e isso pode ser dinheiro, pode ser realização, pode ser um monte de coisa. O como é meio que aprendendo que a jornada está aí, que ela está aí para todo mundo, e que tem gente que leva a jornada de um jeito melhor que o outro, e acaba chegando um pouco mais longe, e não estou falando aqui das pessoas que são sucesso absoluto em alguma coisa. Estou falando aqui de ser um em 100. Beleza, tipo, de cada 100 pessoas tem uma que, puta, leva um jeitinho de chegar um pouquinho mais longe. Ótimo, né? Ser um em 10 já está maravilhoso. Mas tem gente que provavelmente nem consegue conceber a hipótese de buscar essa realização. Porque tomou pancada a vida inteira. Nunca teve reforço positivo, nunca sentiu que foi ator da própria vida, nunca sentiu. E
essa pessoa, ela é uma vítima, né, beleza, né? Como a Miriane falou, talvez tenha um que teve uma infância assim, talvez alguém aqui está ouvindo e fala, cara, minha vida foi uma desgraça e eu consegui sair disso. Ótimo, né? Mas isso não invalida a tese de que tem gente cujas experiências são tão limitadas, especialmente a experiência de ser sujeito, que ela não consegue entender. Talvez ela não consiga nem ter elementos para ir atrás de alguma coisa. E o exemplo que você dá, inclusive, da carreira, eu acho ele muito interessante, porque assim, ser bem-sucedido numa carreira, né, para algumas pessoas tem a coisa da grana, para outras é a carreira. Tipo, eu quero ser um professor bem-sucedido. Professores dificilmente ficam ricos, mas ele pode ser um professor super bem-sucedido, né? Com os alunos gostam, as aulas são boas, é um professor bem-sucedido. A grana não vem porque professores não ganham muito dinheiro, no Brasil, pelo menos. Mas, assim, tem a ver com ao que você esteve exposto também. A maioria das pessoas provavelmente não tem noção de 1/10 das possibilidades de carreira que existem no mundo. E das possibilidades próprias, né? Ela não tem ferramenta, né? Então, não, e ainda tem um complicador, que não é todo mundo que acredita que merece uma vida boa. Seja por culpa. Essa eu quero que você fale mais. Eu adoro quando você fala isso. É que essa eu não sei, né? Isso é muito variável, isso vai de pessoa para pessoa, né? Seja por culpa, seja por. Você já viu? Isso é comum, assim, pessoas com pensamento mais religioso, de famílias mais católicas, etc. e tal, mesmo que a pessoa não seja religiosa, ela cresce com uma ideia de sacrifício e de que. Eu conheço várias pessoas que são assim. Quando a vida tá boa, já começa a ficar preocupada, porque vai vir depois a reviravolta. Quer dizer, eu nem consigo aproveitar que agora tá tudo bem, porque se tá tudo bem, é um sinal de que alguma coisa vai dar errado. Daqui a pouco alguma coisa vai dar errado, mas não é que a pessoa vai sofrer, porque vai mesmo. Lá no futuro vai quebrar alguma coisa, vai perder alguma coisa, vai morrer alguém, vai se decepcionar com alguém. É verdade, a gente não. Eu estou bem agora, não vou ficar bem os próximos 10 anos. Eu vou passar por momentos de tristeza, de decepção, de tudo isso, né? Agora, mas eu estou bem agora, eu não posso curtir isso, né? Não posso sofrer quando o sofrimento vier. E tem gente que não pode, que não consegue estar bem, porque já está preocupado com o futuro, já está preocupado com a desgraça que virá, já está preocupado quando isso for tomado dela. Ela não permite, ela não se permite desfrutar, né? Os momentos, os sucessos temporários, as realizações. E é isso, a gente passa, isso do tempo que você está falando é muito interessante, e o que é ser bem-sucedido também tem a ver com o tempo, porque a gente está lá, entra numa faculdade qualquer, conclui, é uma realização. A gente foi bem sucedido em conseguir concluir esse curso aqui. A gente foi bem sucedido em conseguir, né? Meu filhinho de 4 anos e meio, ele é bem sucedido em algumas coisas para a idade dele, em outras não tanto. E eu não sei, daí eu estou colocando um pouco em perspectiva isso, da gente vivenciar os pequenos sucessos, ou vivenciar as pequenas conquistas, vivenciar com prazer aquilo que a gente pode realizar, porque às vezes eu não estou me realizando numa área da minha vida, mas eu estou cuidando de uma outra área da minha vida, e a gente vive essa fantasia que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente não dá. Então eu tenho que ter sucesso, tem que ter grana, tem que estar bonito, tem que estar em forma, tem que estar com relacionamento em dia, tem que estar com não sei o que tem também, mas, né? E que hora você dorme? É verdade, além disso ainda tem que estar descansado. Não dá, não dá. A ideia de sucesso que a gente tem é inalcançável, e muitas vezes a gente fica chorando por aquilo que a gente não está conseguindo, sem valorizar aquilo que a gente tem. E para mim faz um sentido gigantesco isso que você está falando, porque quando eu dava aula para graduação, por exemplo, era muito comum assim, o aluno entra na faculdade, ele não está feliz que ele entrou na faculdade, ele está preocupado em como é que vão ser as provas. Aí ele chega no meio da faculdade, ele não está feliz que está na metade, falta metade para acabar.
ele está chateado porque ele ainda não conseguiu um estágio. Aí ele se forma, ele não está feliz que ele se formou, ele está preocupado porque ele ainda não arrumou um emprego. Então, assim, essa mania, e eu sou, tipo, na boa, PhD nessa mania. Então, eu estou falando uma coisa que eu faço, esses cabelos brancos, se você está vendo a gente no YouTube, eu tenho 18 anos, isso aqui é só culpa e né, futuro. Então, assim, a gente é meio que especialista em, tipo, quer tanto o que está ali na frente que não desfruta do que tem agora. E às vezes, e esse é o ponto, às vezes você está num momento muito bem sucedido da sua vida. Você não está onde você gostaria necessariamente, mas, pô, você está numa fase boa, você está numa fase em que algumas coisas aconteceram e estão se encaixando tal, e se você não se permitir viver esse negócio, entenda o seguinte, você nunca vai ser bem sucedido. Porque nunca vai chegar esse dia que você vai olhar no espelho e falar, puta, tá bom agora. Porque nunca vai tá bom. Né? Você sempre pode um pouco mais, a não ser que você seja tipo, sei lá, o Jeff Bezos, entendeu? Tipo, beleza, se for ele pode um pouco mais, né? Ele pode, quer dizer, tipo, até o cara ele já tá rico, ele quer pôr um foguete no céu, não tem fim, e não tem a ver, isso é uma coisa que eu sempre insisto. As pessoas acham, por exemplo, que, né, do ponto de vista de carreira e de sucesso profissional e de dinheiro, o continuar fazendo tem a ver com ganância. E não tem. Tem a ver com gostar do jogo. Quando você encontra um jogo que você gosta de jogar, você quer jogar ele o tempo inteiro. Então, o que é um trabalho bom? Um trabalho onde você é bem-sucedido? É um trabalho que o jogo daquele trabalho é um jogo que você gosta de jogar. Isso é muito importante. Né? Então, assim, e não importa o que seja, tipo, se você encontra um trabalho que, entendeu, que você domina aquele jogo e se sente bem fazendo, puta, você já está mais bem sucedido que 90% das pessoas que estão vivendo em trabalhos que elas não gostam. E às vezes, assim, entendo o seguinte, eu odiaria ser jogador de futebol. Se alguém algum dia falasse, Maurício, então, eu vou te pagar 5 milhões de reais por mês, você vai ser jogador de futebol, eu não ia gostar. Entende? Porque não é pelos 5 milhões, entendeu? Eu vou fazer o que num campo de futebol? Ter que usar caneleira? Para que usar caneleira? Deixa minha canela em paz. Então, assim, não é meu lugar, né? Tipo, mas você ia ganhar bem. Bom, dane-se, mas não ia ser meu lugar. Né? Então, eu acho que tem a ver com essa coisa também de... Tem isso, né, do que a gente topa fazer. Né? Eu, por exemplo, quando eu encontro com amigas, né? Eu tenho uma amiga que faz muito tempo que eu não vejo, advogada. Você marca com o grupo das amigas, vamos encontrar, vamos fazer alguma coisa, tá bom. Ou ela chega às 11h30, ou ela manda às 11h30 que ela não vai chegar porque ela tem que terminar um trabalho que ela não conseguiu terminar ainda. E aí nem me importa quanto ela está ganhando, assim, eu não faria o trabalho dela. Eu sei que é uma paixão para ela, claro, eu não estou dizendo que é ruim ser advogado, de forma alguma. O que eu estou dizendo é, igual você não topa por 5 milhões ser jogador de futebol, eu não topo por nenhum dinheiro do mundo, ficar virando noite, ficar, né, não ter os meus horários para mim, daqui a pouco eu sou interrompida, eu não gostaria nem de ser obstetra, né, de ter que, de repente, no meio de um sábado à noite, levantar. Olha que profissão maravilhosa, né, de você receber os bebês chegando no mundo, que coisa mais linda. Mas olha o sacrifício que é isso, o quanto que você está disposto a se sacrificar pelo seu trabalho, o quanto que ele faz sentido para você, né? Eu perguntei para minha amiga Romena, que ela é muito legal, ela tem uma agência de turismo muito interessante na Romênia. Se você quiser conhecer a Romênia, ela é a pessoa que vai te levar a conhecer a Romênia, o melhor lado da Romênia. Mas eu perguntei também... Quero saber como é que está a pandemia lá. Se a pandemia tiver de boa lá... Dá para ir, pode ir. Tá melhor que aqui. Mas eu perguntei também para a babá do meu filho, né, o que ela achava, porque eu gosto de conversar com as pessoas e saber o que as pessoas dizem. E ela falou, para mim, é uma pessoa trabalhar com o que gosta e ter uma vida confortável. Confortável para ela, né? Assim, para a própria pessoa, porque o que é conforto para mim, às vezes não é conforto para uma outra pessoa. As pessoas têm exigências diferentes. Assim, eu achei uma definição que fala de novo disso que a gente tem vontade, que inclui no ser bem-sucedido o bem-estar.
Porque ser bem-sucedido em troca do bem-estar, como aconteceu com esse rapaz lá do Untold, o Marty Fish, não havia bem-estar, ele estava doente. Tem uma cena de uma, acho que era uma final que ele estava jogando, acho que um dos últimos jogos que ele jogou, que ele está com náuseas, ele fica quase vomitando durante o jogo, mas não é porque ele comeu alguma coisa ruim, é o estado emocional que ele está enfrentando, quer dizer, aquilo é um terror, é um terror. Aí você fala, mas o cara é bem sucedido? Eu não sei dizer se sim ou se não, porque por um lado eu olho, é meio aquela figura do vaso e os perfis do lado, né? Que quando você olha no meio você vê o vaso, quando você desfoca você vê. Se eu olho de um ponto de vista, para um foco, eu digo sim, ele foi bem sucedido. Se eu estou olhando a mesma coisa com outro foco, eu falo não, isso não é ser bem sucedido, não. Ou pelo menos para mim não serve. Não, para mim, eu acho que essa construção que a gente está fazendo aqui, eu acho que ela vai ser útil para muita gente, que assim, a gente precisa entender que, e é super delicado, é difícil às vezes até pôr em palavras isso, mas assim, você tem que conseguir olhar para o que você está fazendo, o que quer que seja, e para onde quer que você esteja indo, e meio que tirando a temperatura. Eu não estou indo um pouquinho mais longe, porque realmente está bom aqui, eu estou onde eu devia estar, ou eu estou com medo de avançar um pouquinho, é um pouco essa temperatura que me parece que a gente tem que ir tirando no meio do caminho. Tipo, puta, eu quero ser um tenista, eu quero muito ser o maior tenista do mundo. Claro, todo mundo quer ser o melhor do mundo no que quer que faça, mas isso é só uma fantasia, tipo, é uma brincadeira do nosso cérebro, né? Eu quero ser o melhor do mundo no que quer que eu faça, né? Porque não existe esse melhor do mundo, né? Esse melhor do mundo, ele é melhor do mundo esse ano que vem, ele caiu no ranking, passou outro e já foi. Mas a gente não mistura o que é fantasia, desejo, sei lá, com o que dá para fazer e, assim, fazer o esforço de ir avançando sempre, mas não passar desse limite que é quando a coisa fica doentia. Você pode perfeitamente, eu não, sei lá, não tive muito contato com muita gente, tive uma vida relativamente limitada, eu não entendia muito o que fazer da vida, nem sabia que tinha possibilidade de carreira, então, sei lá, eu empreendi, abri um comércio e deu certo, e ganhei dinheiro, e está indo bem, beleza, né? Tem um momento em que você tem que tomar uma decisão, isso é uma coisa que como consultor eu vi, centenas de vezes, eu acho. Tem empresas que você vê que ela tem potencial para continuar crescendo, mas tem uma armadilha de conforto ali. Não quero crescer, tá bom do jeito que tá, dá muito trabalho, eu vou ter que lidar com mais representante ou com franqueado, não sei o quê, beleza. Então, assim, você tá feliz de estar onde você tá ou você tá confortável só? Porque, né, você tem que ter um mínimo de desconforto, mas que não seja essa coisa cruel consigo mesmo. Eu acho que talvez seja esse o elemento do como que a gente, que é difícil de apontar o dedo, né? Como ser bem-sucedido? Eu tô pensando nessa cultura, tô me dando conta, tô pensando agora, que a gente vive numa cultura onde é muito importante ser bem-sucedido. E a gente olha para um cara como esse que você deu o exemplo, indignado, né? Mas como assim você pode crescer e não vai? Como se tivesse que. Mas se para a pessoa tá bom. Em negócio, às vezes é complicado, porque muitas vezes, se você não está crescendo, você está indo para baixo. E esse equilíbrio é um equilíbrio delicado, né? Mas é tão interessante como mesmo na economia, né? Como a gente quer uma economia que esteja crescendo, como as coisas precisam aumentar, como elas precisam ficar maiores, como a gente persegue isso. Eu, por exemplo, você está dando vários exemplos, a gente precisa saber como que a gente cuida da nossa voracidade, né? Sim. Eu sou assim, eu tenho uma meta. No dia que eu conquistei a meta, eu jogo, jogo a cartinha no chão e já vou lá e falta para chegar lá na nova meta que eu acabei de colocar. Com tudo na minha vida eu sou assim. É complicado, né? Você ter uma voracidade assim. Mas às vezes para uma pessoa tá bom. E pode tá bom, né? E eu acho que o grupo, que o social espera
que todo mundo cresça, que todo mundo tenha o que mostrar, né? Eu estava ontem, daí perguntei também para uma outra pessoa, conversa, né? E ela estava dizendo assim, poxa, eu estou tão bem profissionalmente agora, ela é psicóloga também, fazendo formação em psicanálise, e ela falou, eu estou com a agenda cheia, não vou receber mais nenhum paciente agora, porque eu não tenho tempo nesse momento de trabalhar mais do que eu estou trabalhando. Agora, eu me ressinto das pessoas saberem. Então, para ela estava me dizendo, eu acho que o sucesso tem a ver com esse reconhecimento do outro. Você vê como ela não falou do reconhecimento financeiro, né? Eu estou com a minha conta gorda, então eu estou sendo reconhecida pelos meus clientes que estão me pagando. Não, ela estava falando, eu gostaria que o grupo social estivesse vendo que eu estou indo bem, que eu estou com a agenda cheia. Isso me reassegura do meu sucesso, né? E não sei, as pessoas se sentem mal por às vezes não estarem aí quando elas nem queriam estar. Eu vejo pessoas com buscas profissionais, elas querem ter alguma coisa para querer, para daí poder realizar. E eu acho que tem a ver com essa cultura do Instagram, que é isso, eu posso mostrar. Eu posso não ter cliente nenhum, tá meio deprimida, no final do dia, pegar e bater uma foto, falar, exausta depois de um dia de trabalho. Nossa, a Miriane está com o consultório cheio. Quem disse? Né? Quem disse que isso é verdade? Sim. Não, eu acho que assim, né, falando, né, por exemplo, do exemplo do empresário, né, eu acho que a questão é a seguinte, tem uma pressão social para você continuar crescendo e ter cada vez mais cliente ou paciente ou cobrar cada vez mais caro, beleza. Você não pode cair na armadilha de fazer isso só porque os outros querem. Mas você também não pode deixar de fazer só porque você ficou com frio na barriga. Eu acho que é esse o ponto. E aí medo, você está falando de medo, né? Talvez a pessoa não esteja indo por medo. Né, o como ser bem-sucedido, assim, em algum momento você vai ter que parar e ir atrás de tentar entender como você funciona. Você tem que ir atrás de autoconhecimento. Concordo com a sua amiga Romena na questão da terapia, por exemplo. Se você não parar para olhar, tipo, eu não estou avançando porque está realmente bom, e daí tudo bem, está realmente bom, né? Ou eu não estou avançando porque está confortável e eu estou com medo de dar um passo e acabar perdendo o que eu já tenho. Porque na cultura corporativa, você vê a diferença, por exemplo, de empresas que crescem organicamente, com capital próprio, com pouca alavancagem. Então, o cara vai lá, ele vai crescendo a empresa dele. Para essa cultura de Instagram corporativo que a gente criou também, que são as startups que recebem 5 milhões de reais, para falar baixo aqui, sem nunca terem dado um tostão furado. Entende? Também, vamos dizer, essa coisa, essa angústia de ser bem-sucedido a qualquer custo, antes da hora, só para mostrar para os outros no Instagram da pessoa física, ela também está acontecendo na pessoa jurídica. As empresas também estão nessa, né? Porque, na verdade, é uma questão da cultura que a gente está criando, essa cultura de negócio que tem que crescer na marra, alavancado, a qualquer custo, financiado, e depois ver se vai dar lucro ou se vai quebrar, entendeu? O que importa é que na rodada de captação eu captei um monte. Então, essas armadilhas é que a gente talvez tenha que evitar. Então, não tem como a gente... Né? Tipo, o que é ser bem-sucedido? Sair de um lugar e ir para outro que você sinta que é mais próximo daquilo que te faria bem, financeiramente, emocionalmente, do ponto de vista do equilíbrio. Então, a gente meio que já concordou aqui, cara, você falar, não, puta, eu fiquei rico, mas tive um derrame por causa disso, mas eu não sei se é bem-sucedido ou não. Para mim, mas só é interessante, entendeu? E você está tocando num ponto, porque quando a gente fala de grana, né, e grana, pessoal, é um episódio que vários episódios que a gente gostaria de fazer sobre esse tema, que é complexo, mas, então, ele é difícil de dar conta desse assunto, né? Porque você tem pessoas que ganham bem ou têm um padrão de vida muito bom e muito confortável, mas que por uma desorganização financeira ou por não conseguir se privar, né, de alguns confortos, é o rico pobre, né? É a pessoa que tem recursos, que ganha dinheiro ou que tem dinheiro de família, gasta tudo e nunca tem nada.
Então, às vezes, quando a gente vai medir sucesso, eu estou pensando, sei lá, no caso de jogador de futebol, cantor, a gente já falou disso aqui também. O cara ganha uma baba de dinheiro a vida inteira e chega no final da vida, tá quebrado, né? E você vê ao mesmo tempo, né, bem sucedido, mas tá quebrado. Então, como é que eu posso fazer, que isso é algo muito importante que as pessoas precisam considerar mesmo, que é como é que eu encontro um equilíbrio para que eu possa persistir me desenvolvendo, porque às vezes eu me ressinto, eu posso estar assim, pô, que saco, né, eu não ganho tão bem, eu queria ganhar mais, mas não, o problema não é o tanto que a pessoa ganha, é como ela administra o dinheiro dela e como ela se sente sem grana o tempo inteiro, sendo que ela não teve aí um porteiro que faleceu, tinha não sei quantos milhões de dólares no banco, por quê? Né? Porque também estava pensando grana de um jeito diferente. Agora, o podcast sobre dinheiro vai demorar, porque o podcast não, o episódio, porque eu não estou preparada para falar disso ainda, com propriedade, talvez. Não, com propriedade eu não estou preparado para falar nada, mas é um troço que realmente eu fico pensando, eu acho que, né, porque tem duas conversas mole que eu acho, que é assim, a conversa mole do dinheiro não é importante. Isso é conversa mole, dinheiro é importante porque paga a conta. Beleza? Então tem dinheiro não é importante, é a conversa de quem não tem dinheiro. Exatamente, ou de quem tem muito. Tipo, entendeu? Não, dinheiro não é importante. Cara, dinheiro é importante, porque tem uma parte do dinheiro que é sobrevivência, é comida na mesa, é aluguel, é conta de luz paga, essas coisas todas. Então, assim, não acredito na conversa mole do tipo, você tem que fazer só por amor e acabou. Não, tem que pensar no dinheiro também. E tem a outra conversa mole que é assim, se pagar bastante, eu vou ser feliz. Que é outra conversa mole, né? Tipo, é a armadilha, né, é o canto da sereia, né? Tipo, aqui tem muito dinheiro para você. E aí você vai lá e quebra a cara. Então, me parece que o que nós estamos falando aqui é como é que a gente faz para ser bem-sucedido na vida? Na teoria do Mal Micheletti. E, se Deus quiser, aprovada pela Mi Heinrich. É o seguinte, precisa achar equilíbrio e precisa precisa o tempo inteiro duvidar desse equilíbrio que você está encontrando. Então, é um exercício de dúvida constante, tipo, eu estou num lugar que está bom ou eu estou num lugar que eu estou com medo de dar um passinho a mais? Deixa eu dar um passinho a mais. Eu estou num lugar que está bom? Não, aqui eu estou num lugar que está bom. Beleza, aproveita, respira, curte esse momento da sua vida, né? Refaz a conta do para onde você vai, muda a rota, enfim. Mas eu acho que tem a ver com essa coisa de tipo entender que a realidade ela é completamente fora do nosso controle. O mundo ele vai existir independente da gente, a gente olha para ele por uma fresta, os nossos desejos não vão se realizar num passe de mágica, não importa o quanto de filtros você usa na sua foto no Instagram, entendeu? Não tem jeito. Então, assim, você tem que meio que se configurar para ser um teimoso na medida. Me parece que é isso. Como é que é ser bem-sucedido? Vai sendo teimoso na medida. Não vai atrás só de dinheiro, mas não esquece do dinheiro. Né? Não vai só atrás de sucesso, mas não esquece que é gostoso curtir um sucessinho também. Não faz as coisas pelos outros, mas... É um prazer, né? Fazer a coisa bem feita. Porque você estava falando disso. Eu estava me lembrando, voltei para o consultório e chamei um rapaz para fazer o piso do consultório, né? O cara sabe fazer piso. Aí ele tinha que fazer um pedaço do rodapé também, e ele fez um serviço tão horroroso, né? Tão horroroso. E em algum momento eu estava te ouvindo e estava pensando a respeito disso, porque a pessoa ela tem competência para fazer um bom trabalho e de repente não faz. E eu não sei onde eu quero chegar com esse comentário, porque eu também estou aqui um pouco pensando na pressão do tempo que a gente está no final. Eu não sei, talvez eu fosse falar sobre isso da questão de um certo boicote, né, de uma pessoa que tem condições de fazer um bom trabalho e não faz, porque de fato é uma grande satisfação você chegar no final do dia hoje eu fiz um trabalho bem feito, né, hoje eu trabalhei bem, hoje eu realizei bem, puxa, hoje eu cuidei do meu trabalho, eu cuidei daquilo que eu produzo, né, aquilo que eu faço conta de mim.
né? Você trabalhar bem, você fazer um trabalho bom, não importa qual é a tua profissão, qualquer profissão que você tem, para mim, o que eu vejo é uma relação com a sua própria autoestima, como você se cuida, como você cuida daquilo que você tem dentro de você, como você cuida dos teus recursos, como você expõe isso no mundo. Então, uma vez você falou do cara qual que era aquela função de, não era alguém que trabalhava no torno, eu acho, né? É isso, eu chego lá e eu faço com esmero, eu chego lá no meu consultório, a moça que limpa o consultório, às vezes ela vem mostrar, eu limpei aqui, eu coloquei água nessas plantinhas, ela está feliz, com ela, eu também fico feliz que a sala está limpa, que a plantinha está regada, a florzinha está bonitinha, mas ela pode ter um momento, uma vivência de satisfação, isso é tão importante. Agora, Mal, tchau, mas antes, vocês podem visitar o nosso site, que é uma coisa antiga. Mal, site denuncia a nossa idade. Denuncia, né? Tem muita coisa denuncia a nossa idade, Miriane. A nossa cara. Ainda não sabemos.com.br, todos os episódios estão lá, também na plataforma do Spotify, do YouTube e outras. Vocês podem entrar em contato conosco, podcast@aindanãosabemos.com.br. Você pode mandar um episódio que você gostou para alguém que você gosta, você pode mandar um episódio que você não gostou para alguém que você não gosta. Esse assunto não se esgotou, né, Mal? Eu não sei, acho que a gente pode voltar a ele, ou se vocês que estão nos ouvindo tiverem sugestão de pauta, mandem para nós, querem saber mais sobre isso, querem ouvir mais, querem mudar de assunto, a gente está aí bordeando, né, a questão da realização, da felicidade, talvez a gente possa ir por aí, vamos falar mais sobre grana ou não, vocês também podem dar a opinião de vocês. É isso, a Miriane fala tão bonitinho que eu não tenho que falar não, é isso aí, vai lá no site www, que a Miriane odeia que eu falo www, é que é tão gostosinho. Não precisa, mas fala, né, vai lá. HTTP, começa lá do começo. Mas é isso, né, falem com a gente, porque a gente tem um monte de ideia aqui que, entendeu? Porra, e a gente se mete em cada furada, entendeu? Pô, apoia a gente, né? A gente tá aqui tentando definir como ser bem-sucedido, você não vai apoiar a gente? Larga você, filha da mãe, né? Curte a gente aí, sei lá onde você tá ouvindo. E é isso. Mas algum descarrego ou não? Não, descarrego nenhum, quer dizer, muitos, mas não vou guardar pro meu infarto daqui a pouco. Bom, sobreviva até a próxima conversa, estarei contando com você. Não morre cedo não, tem muita gente que precisa de ti. Deixa pra mim. Um beijo, Mal. Beijo, Mi.